Olá galera, boa noite, aqui é Domingo Transporte, que tá falando com vocês aqui, ó. Tô passando pra vocês aqui, ó, a nova borracharia aqui na TO 010. Depois do posto Mourão. Gente boa demais aqui, o meu amigo Laen. Esse daqui sabe, preço bom. É aqui, precisar de trocar um pneu do caminhão, mandar arrumar algum pneu, é ele aqui, ó. Ele tá aqui no sentido quem vai para o posto Eldorado 3, na BR-010, aqui de frente é a Coca-Cola, gente, aqui, ó. Ali é a oficina do... Aqui é o lado da Canaã Diesel aqui, ó.